E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai viajar para Toscana para desvendar os segredos de um vinho que dispensa apresentações, o Chianti. Isso aí. Quente é sinônimo de talho, né? Aquela paisagem de tirar o fôlego, as colinas, os ciprestes e, claro, um bom vinho para acompanhar. É verdade. Mas a gente não está aqui só para apreciar a paisagem, né? A gente quer entender a alma do Chianti, o que faz ele ser tão especial. Exatamente. E para isso a gente precisa falar do terroir. Terroir, essa palavra me lembra de geografia. Me explica melhor. Claro, o terroir é tudo aquilo que faz o vinho ser único, sabe? O clima da região, o solo, a altitude, tudo isso influencia no sabor final do Chianti. Interessante. E eu ouvi dizer que a história do Chianti é mais antiga que a própria Roma. É verdade. Verdade? Os etruscos que habitavam a região antes dos romanos já produziam vinho por lá. Caramba. Então o Chianti tem séculos de tradição. E não é só isso, algumas das técnicas que eles usavam na época ainda são usadas hoje em dia pelos produtores. Que legal. Tá vendo só, bom vinho que segue uma tradição milenar. É incrível, né? E ao longo dos séculos, essa tradição foi se transformando, né? Os romanos, por exemplo, expandiram a produção de vinho na região. Ah, entendi. E depois os romanos, quem mais influenciou a história do Chianti? Na Idade Média, famílias poderosas como os Médici investiram pesado na produção de vinho em Chianti. Faz sentido, né? Os Médici eram conhecidos por apreciar as coisas boas da vida. Com certeza. E foi nessa época que o Chianti começou a ganhar fama internacional, virando um símbolo de status e riqueza. E foi aí que surgiu o famoso Chianti clássico, né? Exatamente. No século XVIII, eles delimitaram a área de produção do Chianti clássico para garantir a qualidade do vinho. E aí que entra o galo preto, né? Isso. O galo preto virou um símbolo de excelência, uma garantia de que aquele Chianti segue as regras rigorosas de produção. Tipo um selo de qualidade. Você vê o galo preto no rótulo e já sabe que aquele Chianti é top de linha. Exatamente. E essa tradição continua até hoje, né? Os produtores de Chianti se dedicam a manter a qualidade do vinho, mas sem deixar de lado a inovação. É, o mundo do vinho está sempre evoluindo, né? Mas me fala uma coisa, como o Chianti se adaptou aos tempos modernos, com tanta tecnologia nova por aí? Os produtores de Chianti são feras em unir tradição e inovação. Eles usam tecnologias modernas para controlar a produção, mas sem abrir mão das técnicas tradicionais. Um casamento perfeito entre o antigo e o novo. Exatamente. É essa combinação que faz o Chianti ser tão especial. Mas é claro que a produção de vinho também enfrenta desafios, né? Verdade? E um dos maiores desafios da atualidade são as mudanças climáticas, né? Como elas estão impactando a produção do Chianti. É, as mudanças climáticas são uma preocupação para todos os produtores de vinho no mundo. Imagino que o clima da Toscana seja perfeito para o cultivo da uva, Hum. né? Mas com essas mudanças todas, será que a qualidade do Chianti está sendo afetada? O clima da Toscana, com verões quentes e secos e invernos amenos, é ideal para a Sangiovese, a uva principal do Chianti. Ah, tá. Então quer dizer que as mudanças climáticas podem prejudicar o sabor do meu Chianti. É, o calor extremo pode afetar a maturação das uvas, alterando o equilíbrio do vinho. Mas os produtores estão se adaptando, buscando soluções para proteger os vinhedos e a qualidade do Chianti. Que bom. Então ainda vamos poder apreciar um bom Chianti por muitos anos. E falando em qualidade, a gente não pode esquecer da Sangiovese, a estrela do show. É verdade. A Sangiovese é a alma do Chianti. Me conta mais sobre ela. O que faz essa uva ser tão especial? A Sangiovese é uma uva de personalidade forte, com acidez alta, taninos firmes. Ela dá origem a vinhos complexos, encorpados, com potencial incrível de envelhecimento. Uau. E como a gente sabe se um vinho é feito com Sangiovese? Tem alguma característica marcante? Um bom Chianti te leva direto para a Toscana. Ele tem aromas intensos de frutas vermelhas, como cereja e ameixa, com notas de especiarias e um toque floral que lembra violeta. No paladar, ele é encorpado, com taninos presentes, mas equilibrado pela acidez. Deu até água na boca. Mas me diz uma coisa, o Chianti é tudo igual ou tem variações? Ah, o Chianti tem um universo de estilos. A região é dividida em sub-regiões, cada uma com características próprias. Tipo, cada lugar produz um Chianti diferente. Exatamente. A Sangiovese se expressa de jeitos diferentes em cada terroir. Por exemplo, o Chianti clássico, que é a área mais tradicional, produz vinhos mais robustos e encorpados. Já o Chianti Rufina, que fica numa área mais alta e fresca, produz vinhos mais elegantes com notas minerais. Nossa, que legal. Então, mesmo dentro do Chianti, a gente encontra uma variedade enorme de estilos. E isso que faz o Chianti ser tão fascinante. Cada garrafa é uma nova experiência, uma viagem sensorial pela Toscana. E como é que essa uva mágica se transforma em vinho? Como é o processo de produção do Chianti? Me conta tudo. Aí a gente entra num mundo cheio de detalhes, de técnicas, de segredos. Mas, para te deixar com gostinho de quero mais, vamos deixar essa parte para nossa próxima conversa. Combinado. Voltamos em breve para desvendar os mistérios da produção do Chianti, desde o cultivo da uva até o envelhecimento em barricas. Fique ligado. E aí, pessoal?
De volta ao nosso mergulho no mundo do Chianti. A gente já explorou a história, o terroir, a uva Sangiovese, mas ainda falta a gente entender como tudo isso se junta para criar aquele vinho que a gente tanto gosta. É verdade. Chegou a hora de a gente desvendar os mistérios da produção do Chianti, preparados para acompanhar a jornada da uva, desde o vinhedo até a garrafa. Tô pronto. Me explica tudo. Quero saber cada detalhe. Vamos lá. Tudo começa no vinhedo, com o cuidado que os produtores têm com as videiras. A poda, por exemplo, é uma técnica essencial para controlar o crescimento da planta. A poda? Mas isso não é meio agressivo com a planta. Na verdade, não. A poda é um processo super importante. Ela ajuda a direcionar a energia da planta para as uvas, garantindo que elas recebam a quantidade certa de sol e nutrientes. É tipo um corte de cabelo, sabe? Deixa a planta mais forte e saudável. Entendi. E depois da poda, o que mais acontece no vinhedo? Tem todo um trabalho de acompanhamento, né? Controlar as pragas, garantir que o solo esteja nutrido. E aí chega o momento mágico, a colheita. A colheita. Imagino que seja um momento especial para quem trabalha com vinho. Com certeza. É a recompensa de um ano inteiro de trabalho duro. Em algumas vinícolas, a colheita ainda é feita à mão, com todo o cuidado para selecionar as melhores uvas. Em outras, já se usa tecnologia, com máquinas que fazem a colheita com precisão. E depois que as uvas são colhidas, para onde elas vão? Daí, as uvas vão para a vinícola, onde começa a mágica da transformação. O primeiro passo é a seleção, para garantir que só as melhores uvas serão usadas na produção do Chianti. Depois, as uvas são desengaçadas, ou seja, os cabinhos são separados dos frutos. E por que ele separa os cabinhos? Os cabinhos não fazem parte da uva. Fazem parte, mas os cabinhos podem adicionar um amargor indesejado ao vinho, então é melhor separá-los. Entendi. É tudo muito pensado, né? Sim. Fazer vinho é uma arte que exige atenção a cada detalhe. E depois do desengace, a gente chega na etapa mais importante, a fermentação. Fermentação. Me explica como funciona essa mágica. Imagina só, o suco da uva, que a gente chama de mosto, se transforma em vinho. E quem faz essa mágica acontecer são as leveduras, uns micro-organismos que se alimentam do açúcar do mosto e produzem álcool. Sério. Então o álcool do vinho é natural. Exatamente. É um processo natural e fascinante. E durante a fermentação, o vinho também libera gás carbônico, aquele mesmo do refrigerante. Nossa, que legal! Mas e o Chianti, ele é fermentado de um jeito especial. Alguns produtores usam tanques de aço inox, que controlam a temperatura da fermentação, resultando em vinhos mais frescos e frutados. Outros preferem tanques de cimento, que são mais tradicionais e proporcionam uma fermentação mais lenta. E qual a diferença entre os dois? O tanque de aço inox dá mais controle sobre a temperatura, o que é importante para manter a qualidade do vinho. Já o cimento permite uma fermentação mais natural, que alguns produtores acreditam que realça as características da uva. Então, cada produtor escolhe o método que prefere. Exatamente. E tem ainda a opção de fermentar o vinho em barricas de carvalho, o que adiciona complexidade e aromas amadeirados ao Chianti. Falando em carvalho, eu sei que o tipo de barrica e o tempo de envelhecimento influenciam o sabor do vinho, né? Com certeza, o carvalho é um elemento mágico na produção do Chianti. Ele contribui com aromas e sabores incríveis, como notas de baunilha, especiarias, coco. Depende do tipo de carvalho que é usado. E quais são os tipos de carvalho mais comuns? O carvalho francês é famoso por seus aromas intensos, enquanto o americano é mais doce. E o carvalho esloveno, que é tradicionalmente usado no Chianti, realça as características da fruta e adiciona complexidade ao vinho. Interessante. Então, o tipo de carvalho pode mudar completamente o sabor do vinho. Exatamente. E além do tipo de carvalho, o tempo de envelhecimento também é crucial. E como funciona o envelhecimento do Chianti? Todo Chianti passa por esse processo. O tempo de envelhecimento varia de acordo com a classificação do Chianti. O Chianti DOCG, por exemplo, precisa envelhecer por pelo menos 3 meses. Já o Chianti clássico DOCG exige no mínimo 12 meses, sendo que parte desse tempo pode ser em barricas de carvalho. Entendi. Então quer dizer que quanto mais tempo o vinho envelhece, mais complexo ele fica. Em geral, sim. O envelhecimento em carvalho permite que o vinho absorva aromas e sabores da madeira e também ajuda a integrar os taninos, deixando o vinho mais macio. E as classificações Reserve Gran Selezione, elas exigem um envelhecimento ainda maior, né? Exatamente. O Chianti Reserva precisa envelhecer por no mínimo 24 meses e o Chianti Clássico Gran Selezione, que é o topo da pirâmide, exige pelo menos 30 meses de envelhecimento. Caramba. É um processo longo e cheio de detalhes. Mas com certeza, todo esse cuidado faz a diferença no sabor final do Chianti. E depois do envelhecimento, o que acontece com o vinho? Depois do envelhecimento, o vinho ainda passa por etapas de clarificação e filtração, para remover partículas sólidas e garantir que ele fique límpido e brilhante. E, finalmente, o Chianti é engarrafado, pronto para ser apreciado. E aí chega a hora da degustação. Mas isso a gente deixa para a próxima parte, né? Isso aí. Na próxima parte, a gente vai explorar os aromas, os sabores e as melhores harmonizações para o seu Chianti. Fique ligado. E aí, pessoal?
De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do Chianti. A gente já desvendou a história, o terroir, a produção, a uva Sangiovese. Até o processo de fermentação e envelhecimento. Isso. Agora chegou a hora da gente falar da experiência completa, né? Harmonizar o Chianti com a culinária italiana. Essa é a melhor parte. A gente abre uma garrafa de Chianti e prepara um belo prato italiano. Que combinação perfeita. Mas me diz uma coisa, por que o Chianti combina tão bem com a comida italiana? Ah, Chianti é um vinho muito versátil, sabe? A acidez, os taninos, a complexidade dos aromas, tudo isso faz ele harmonizar com uma variedade enorme de pratos. Como eu penso em Chianti, a primeira coisa que me vem à mente é um prato de massa com molho de tomate. Combinação clássica, né? Clássica, infalível. A acidez do Chianti corta a acidez do tomate, sabe? Equilibra os sabores. E os taninos do vinho combinam com as proteínas da carne se tiver no molho. Faz todo sentido. E que outros pratos da culinária toscana você recomendaria harmonizar com Chianti? Ah, a culinária toscana é perfeita para acompanhar o Chianti. Imagina uma ribolita, aquela sopa de pão e legumes, sabe? Ou então a bisteca alla fiorentina, um belo corte de carne grelhado na brasa. Que delícia. E para acompanhar essas delícias, qual Chianti você sugere? Um Chianti clássico, com certeza. Ele tem estrutura, aromas terrosos. Combina perfeitamente com desses pratos mais rústicos. Anotado. E, falando em carne, o Chianti vai bem com outros tipos de carne também. Sem dúvida. Carnes grelhadas, assadas. O Chianti é um ótimo acompanhamento. A acidez e os taninos limpam o paladar, sabe? Realçam o sabor da carne. E que tipo de carne você indica para harmonizar com Chianti? Ah, depende do tipo de carne, né? Se você for preparar um cordeiro, por exemplo, que é uma carne mais gordurosa, um Chianti clássico com taninos mais firmes é a escolha perfeita. E para carnes mais magras? Aí eu recomendaria um Chianti com taninos mais macios, tipo um Chianti Colli Senese. Ele vai acompanhar bem um frango assado, um lombo de porco. Perfeito. E queijos? Queijo combina com Chianti. Queijos e Chianti são a dupla imbatível. Sério? Que tipo de queijo você recomenda? Depende do Chianti. Um Chianti clássico reserva, por exemplo, que tem aromas de frutas secas e especiarias, combina perfeitamente com queijos curados, tipo um parmesão. E para quem prefere queijos mais leves? Aí um Chianti Rufina, com suas notas minerais, vai harmonizar muito bem com queijos de cabra mais frescos. Já estou imaginando essa combinação. Queijos, queijo. Deu até fome. Mas me diz uma coisa, será que o Chianti só combina com comida italiana? Que nada! O Chianti é um vinho versátil. Ele pode surpreender com pratos de outras culturas também. Experimenta harmonizar um Chianti com pizza, por exemplo. A acidez do vinho equilibra a gordura da mussarela e do pepperoni. Que ideia legal. Nunca tinha pensado nisso. E você pode ir além. Risotos, carnes com molho agridoce. Usa criatividade. Adorei as dicas. Acho que agora estou pronto para me aventurar no mundo do Chianti. Mas para quem está começando agora, qual o seu conselho para uma degustação inesquecível? Primeiramente, observe a cor do vinho. Um Chianti jovem tem um tom ruby brilhante, enquanto um Chianti mais envelhecido tem um tom granada. E depois? Depois, sinta os aromas. Inspire profundamente e perceba as notas de frutas vermelhas, especiarias, flores, ervas. E no paladar, o que a gente deve observar? Preste atenção na acidez, nos taninos, na persistência do sabor. Sinta como o vinho se transforma na sua boca. Nossa, quanta coisa para prestar atenção. Mas com a prática, a gente vai aprendendo, né? Com certeza. Degustar vinho é um aprendizado constante. E para finalizar, não esqueça de harmonizar o Chianti com um bom prato. Aí sim a experiência fica completa. Concordo. E para a gente se despedir do mundo do Chianti em grande estilo, que tal a gente conhecer alguns produtores de destaque na região? Claro, a região do Chianti tem muitos produtores talentosos que se dedicam a produzir vinhos de alta qualidade. Me fala alguns nomes. Vale a pena procurar por vinhos de produtores como Castello di Ama, Fontode, Isole e Olena. Faz alguns. Antinori e Biondi Santi. Esses são só alguns exemplos, mas tem muitos outros produtores incríveis na região. Que jornada incrível a gente fez pelo mundo do Chianti. Aprendemos sobre a história, a produção, as uvas, os estilos, as harmonizações. E ainda descobrimos alguns produtores para a gente experimentar. É verdade? Acho que agora a gente está pronto para se aventurar no mundo do Chianti. Com certeza. O Chianti é um vinho que te convida a explorar, a descobrir novos sabores. É isso aí. E assim a gente termina nosso mergulho no mundo do Chianti. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto a gente. E que vocês se sintam inspirados a experimentar um bom Chianti. Saúde. Até a próxima.